Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Kleber e neste vídeo então nós vamos contemplar aí o conteúdo da segunda semana do nosso curso de Introdução à Computação Forense aqui na Academia do Hacker Ético. Vimos lá na primeira semana então os 4 primeiros tópicos desse módulo 1 e a gente agora vai focar aí nos detalhes complementares que envolvem o fazer do perito em computação forense e o produto de sua análise e resultados dessa sua análise, nas evidências digitais e na prova pericial materializada. Finalizando então com a quesitação forense, fechando aí o módulo 1. É isso aí. Então os peritos, como a gente já mostrou na semana anterior, alguns detalhes sobre a sua oficialização, ou sua embasamento legal da sua atuação, no Brasil nós temos alguns peritos distintos. Falando de perito oficial, oficial é aquele que é perito em função de submissão e aprovação no concurso público. Eles contemplam somente a esfera criminal. No Brasil nós temos o perito criminal, área 3, assim classificado dentro do edital da Polícia Federal. Esse perito criminal federal, então, faz o concurso de perito para a área de informática, especificamente a área 3, e atua em crimes cibernéticos no âmbito federal. Depois de aprovado, um concurso muito concorrido, mas também muito difícil, com prova escrita, com prova física, e ainda alguns exames psicológicos para atuação como perito na condição de policial federal. O perito ainda passa, posterior à sua aprovação, por um curso de preparação, com aproximadamente 6 meses de duração, para, enfim, compor aí o corpo da Polícia Federal para atuar em perícia e informática em crimes dentro do âmbito federal. Isso quer dizer que, em tese, esse perito atua somente com crimes cibernéticos na esfera federal. Porém, por sua preparação e com a necessidade em alguns locais, algumas localidades com carência de peritos em outras áreas, em função de sua formação complementar, eles podem atuar também em outras perícias, dentro aí do seu expertise, daquilo que ele puder ir além da sua área de formação. O ideal, naturalmente, é que o corpo técnico da Polícia Federal tenha peritos em todas as regiões em quantitativo suficiente para atender todas as demandas nas suas áreas específicas, ou seja, que o perito criminal federal em informática, área 3, atue somente em crimes relacionados a crimes cibernéticos na esfera federal. Saindo da esfera federal, todos os outros crimes envolvendo dispositivos eletrônicos, envolvendo evidências digitais, elas são entregues, são apreciadas pelo perito oficial estadual. O nome desse perito varia de estado para estado. Geralmente eles estão vinculados a institutos de criminalística, também aprovados a partir de concurso público, e vinculados aí aos governos estaduais, em sua maioria dentro dos institutos técnicos de perícia. Esse nome varia bastante, alguns têm Instituto de Criminalística, perícia ou polícia científica, enfim. Mas ele é um órgão estadual de perícia. Dentro desse órgão, a perícia em informática é feita por um perito concursado para crimes sempre, veja, os dois somente questões criminais. Fora da responsabilidade da Polícia Federal. Tudo que não cair na esfera federal, cai na esfera estadual para o perito estadual, no caso o perito em computação. Esse Instituto de Criminalística também varia o seu nível de vinculação à Polícia Civil. Alguns são totalmente desvinculados, trabalham de forma cooperativa, em outros eles têm algum vínculo de subordinação ou não. Isso varia um pouco do ponto de vista, considerando de estado para estado no Brasil. Ok, falamos só de crimes e questões relacionadas à abrangência do perito criminal federal e estadual. E todos os demais crimes. E aquelas situações que não são crimes. Nós temos, então, muita coisa que chega ao judiciário na esfera civil, por exemplo. E, nesse caso, não há a obrigatoriedade do perito criminal oficial atender essas demandas. Quase nunca eles atendem naturalmente. E quando existe a necessidade desse amparo, o juiz, então, nomeia
peritos, então são pessoas ditas nomeadas ad hoc, ou só para atuar num processo em específico, levando em consideração basicamente o que está previsto em lei como condição. Um profissional com formação em terceiro grau, ou seja, curso superior, isso é legal, como a gente já viu lá atrás também, o perito precisa ter pelo menos a graduação, com experiência comprovada, isso é um pouco subjetivo. Hoje, com esses cursos como esse que a gente está fazendo aqui, de computação forense e algumas especializações e certificações da área, terminam sendo utilizados pelo perito para se apresentar como candidato a assumir ou a ser nomeado nos núcleos dentro dos tribunais de justiça, que responsáveis por fazer a seleção desses profissionais. Sim, já existe, em função de uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, uma, entre aspas, obrigatoriedade de todos os tribunais de justiça do país terem cadastros de peritos, que são checados, então, por núcleos ou um corpo de servidores estaduais que faz essa seleção, e que quando o juiz precisa desse perito nomeado, ao invés de nomear aleatoriamente, como já foi feito e que às vezes ainda é feito, o juiz nomeia então um perito que ele tem conhecimento que pode atuar naquele caso, ele faz a consulta a esses núcleos dentro dos tribunais de justiça pedindo que sorteie, indique um perito com formação adequada. Essa formação adequada, então, ela é checada nesses núcleos e o perito pode, ao se apresentar ainda, apresentar o seu currículo para dar segurança, ou pelo menos para mostrar efetivamente para o magistrado de que ele tem a competência, ou pelo menos a formação necessária para atuar em perícias em informática. Com experiência comprovada no assunto, nomeado pelo juiz para responder questões específicas sobre determinado caso. Então o juiz tem lá uma situação, envolve em determinado momento uma ou mais dúvidas que precisa se posicionar relacionada a dispositivos digitais, ele então faz a nomeação de um perito. Geralmente você tem aí dois tipos de perícia no geral, nesses casos de nomeação. Então, geralmente a perícia ela vai ser a perícia gratuita ou paga. A gratuita geralmente é aquela perícia que envolve situações que o judiciário quer tirar uma dúvida. Então, quem paga as custas do perito é o Estado. Isso é chamado de perícia gratuita. Em alguns casos também, quando a parte que solicita a perícia ela é tida como hipossuficiente, ou seja, ela não tem condições de pagar, e ela seria a única interessada na perícia, também se transforma na perícia gratuita, o Estado assume esse ônus. Em outras situações é a perícia paga, e quando uma das partes pede ou anexa provas ao processo, ou questiona provas no processo que precisa de um ponto de vista técnico, e então uma das partes pede e o juiz autoriza a nomeação de um perito para responder a quesitos sobre aquela prova, e nesses casos então é chamado perícia paga porque uma das partes, geralmente, mas em alguns casos esse ônus é dividido entre as partes, depende do mérito, quem está interessado na perícia e quem o juiz atribui a responsabilidade por pagar aquela perícia, o perito é então nomeado e quem paga os seus honorários é a parte, ou as partes, dependendo como o juiz nomear, essa é a perícia paga. Em todos os casos tem sido comum, e isso é meio que normativo, né? Ou pelo menos uma praxe consolidada, que os honorários são pagos antecipadamente, não diretamente ao perito, tá, pessoal? Os honorários são depositados em juízo, numa conta do Poder Judiciário, e quando o perito entrega o laudo, ele recebe, então, aqueles honorários que já foram pagos antecipadamente. Em alguns casos ainda, quando o juiz autoriza e quando o perito pede ao apresentar seus honorários, uma parte dos honorários é paga no início da perícia e outra parte ao final. Tudo isso é uma questão que é discutida nos autos do processo através de petições do perito, apresenta os honorários e pede o valor pelo serviço, o juiz autoriza, a parte, se for o caso, se dispõe a pagar, depois de pago, então, segue de acordo com o que ficou determinado nos autos. Um detalhe importantíssimo, gente, são os prazos, tá? O perito judicial nomeado, já na sua nomeação, o juiz designa ou atesta que prazo ele tem, geralmente prazos muito curtos, principalmente para a complexidade de perícias em computação, prazos muito curtos, coisa de 5 dias para apresentar
os honorários, 15 dias para apresentar o laudo. Então é muito comum que esse prazo não seja razoável e o perito também pode pedir a ampliação desse prazo respaldada pela demonstração da complexidade de seu trabalho. Também o perito pode, uma vez que o juiz decide arbitrar honorários, ou seja, ele diz quanto o perito vai receber, e o perito, quando não concorda com esses honorários, ele pode pedir a majoração, ou seja, ele pede para que os honorários sejam adequados para um valor que pague o seu trabalho. Nesses casos, então, o juiz pode acatar ou não, as partes podem acatar ou não, apresentar contra-razões aí para pedir para um acordo, para diminuir esse valor que o perito pode solicitar de honorários. Tudo isso é feito nos autos do processo, tá, pessoal? Via petição. O juiz manda intimações para nomear, o perito aceita e aí condiciona a aprovação dos honorários, faz numa petição a apresentação de honorários, o juízo então se pronuncia se aceita ou não aqueles honorários, consulta as partes, só depois de tudo isso os honorários são depositados em juízo para aí então o perito começar a sua perícia dentro dos prazos especificados. Beleza? Então, esses são os peritos oficiais e o perito oficioso, né? O perito ad hoc nomeado. Fora isso, existe uma grande área que hoje tem muito mercado de trabalho de fato, são os peritos não oficiais. São aqueles peritos que não atuam junto ao judiciário ou para apresentar laudos para o judiciário em questões técnicas. Eles atuam como assistente técnico da parte. Então ele é o perito, entre aspas, porque o perito geralmente tem essa abrangência de idoneidade ou de imparcialidade, nesse caso não, ele atua como um perito da parte. Então, da mesma forma que o perito oficial, o assistente técnico da parte, seja a parte que está requisitando ou aquela parte que está demandando uma resposta do judiciário, seja aquela que está respondendo. Nós dizemos aí então que é o autor ou réu, também chamado de demandante e demandado. Então, seja de um ou seja de outro, essas partes envolvidas no processo podem solicitar, apresentar um perito assistente. Ela própria escolhe, geralmente em comum acordo com seus advogados, alguém de sua confiança ou de competência já comprovada pelos seus advogados para ser ali um braço direito do advogado nas questões específicas técnicas relacionadas àquela área. Então, o assistente técnico da parte é o profissional com formação em terceiro grau também, com experiência comprovada no assunto também, nomeado por, aqui muda, uma das partes de um processo para pesquisar a verdade e apresentá-la sob a forma de parecer técnico. A gente vai ver mais na frente, quando for falar do resultado do trabalho pericial, que o assistente técnico, por não ser uma pessoa, um participante do processo idôneo e imparcial, ele tem parcialidade pela parte, o resultado do seu relatório não é considerado um laudo, ele é considerado um parecer técnico que tem um formato semelhante, mas naturalmente ele não mente, mas ele pode eventualmente omitir em favor da parte que está defendendo os dados que representam, ou que podem representar provas substanciais para serem utilizadas na defesa de quem está lhe pagando, né, da parte que o contratou. Então, o assistente técnico pericial da parte, ele funciona como assessor técnico da parte, ele é indicado pela parte ou pelo advogado da mesma, ele geralmente é formalizado nos autos, então o juiz geralmente quando é designado um perito oficial, ou até depois quando surge o laudo pericial feito pelo perito oficial, o juiz então intima as partes a apresentar seus assistentes técnicos que podem em alguns casos participar, observando da perícia feita, ou auxiliar na elaboração de quesitos, ou ainda preparar contestações ao laudo se forem negativas a quem está sendo defendido, ou seja, a parte que o contratou. Então, os honorários são negociados diretamente com a parte contratante, não há em nenhum momento, dentro dos autos
menção aos valores que foram pagos da parte para o seu assistente, assim como os honorários dos advogados não são apresentados nos autos, porque isso é uma questão contratual da parte com o seu advogado, da parte com o seu assistente técnico pericial. E ele também trabalha com prazos repassados às partes pelo juiz. Ele pode se pronunciar, pode apresentar contrarrazões, pode se manifestar com quesitos que devem ser respondidos pelo perito. Todas essas intervenções precisam obedecer aos prazos estabelecidos pelo judiciário que estão discriminados nos autos. Beleza, o que é que eu preciso para ser perito ou assistente técnico pericial, além do terceiro grau de formação? Existem questões aí complementares que devem ser observadas, que mesmo não estando explícitas nos documentos normativos, nas leis que dizem quem é o perito, quem é o assistente técnico, mas que devem ser observadas, por exemplo, a necessidade de preparo técnico, metodológico e ferramental. A formação, hoje, nas graduações e até na maioria das pós-graduações na área de segurança no país, elas não contemplam numa forma mais profunda, algumas sequer tocam no assunto, sobre metodologias que devem ser usadas numa perícia, ferramentas adequadas, forensicamente aceitas judicialmente. Então isso é uma coisa à parte, por isso que cursos como esse que vocês estão fazendo e outros específicos para computação forense são fundamentais, não só para comprovar que o perito ou assistente técnico está preparado, mas também para dar aquela a propriedade, ou seja, evitar que um perito cometa erros em função da falta de preparo. Então, preparo técnico, metodológico e ferramental, atualização constante de conceitos, técnicas e ferramentas. Todo dia surgem novas tecnologias, e surgem novas demandas e, consequentemente, ferramental, metodologias e questões forenses relacionadas ao seu manuseio, e até para questões em tese consolidadas, como o manuseio de mídias não voláteis, que mudam não só a sua concepção, ou seja, as próprias mídias podem não mudar, mas o que se espera ou de resultados judiciais desfavoráveis a laudos anteriores podem implicar em necessidade de mudança no manuseio, e isso precisa estar sempre no dia a dia formativo de quem trabalha com perícia forense. Se atualizar sempre. Outra coisa importante é que dentro da perícia forense, compreendendo que a informática é uma área muito ampla e cada vez tem uma maior diversidade de sub-áreas, né? O perito pode e deve se especializar em algumas áreas. Ele pode declinar, ou seja, não responder positivamente a convocações ou a convites ou a tentativas de contratação sobre assuntos que ele não domina. Ninguém é obrigado a saber tudo, mesmo na sua área de formação. O importante, então, é buscar aquelas áreas que o perito se identifica melhor e focar nos nichos que vai atuar e ter o discernimento necessário para apresentar o declínio, né? Eu vou declinar, ou seja, eu vou negar atuar nessa perícia porque eu não estou preparado para isso. Isso é não só uma questão de educação, não só uma questão de boas práticas, mas até legal, porque você pode depois, né, passar uma situação vexatória ao ter o seu laudo ou o seu relatório pericial contestado, apresentando que os argumentos utilizados não têm respaldo científico, não tem fundamentação técnica, e isso para o perito não é interessante. Muito importante o discernimento se o perito está preparado ou não. E claro, juntando tudo isso, nessa interpretação de se vai atuar ou não, a forma de atuar, o perito precisa ter bom senso e, o que a gente fala sempre está no escopo da nossa academia, ética. Não é porque tem acesso a um vasto material privativo das pessoas envolvidas no processo que o perito deve se apropriar, deve ir além do que foi contratado para fazer, deve fazer uso diverso daquilo que foi contratado, do material que está sob sua responsabilidade. Ética é fundamental no trabalho do perito. Além disso, é muito importante, pessoal, que apesar, por exemplo, do contexto do perito oficial federal ser um policial federal com atuação em perícia, do perito estadual ser uma pessoa com preparação para atuar na área criminal, mas com perícia, isso não o torna um policial, e também o fato dele ajudar a decidir não o torna um juiz.
Então deve-se entender muito bem em que contexto, até onde estão os limites de atuação do perito, para que não se entenda, não se ache que o perito é um policial ou um juiz. Ele não tem poder de polícia, embora em algumas situações pode até haver a necessidade de atuar próximo a essa função, e nem ele tem o poder de julgar, ele tem o poder de ajudar ao judiciário, nunca julgar. O perito não pode nem deve se envolver pessoalmente em questões relacionadas a prisões, participar de operações sem problemas, de busca e apreensão, com policiais que precisam acessar equipamentos e que precisam de respostas rápidas ali naquela situação de surpresa, situações que não necessariamente de busca e apreensão, mas uma modalidade semelhante, mas não tão grave ou não tão com um aspecto mais agressivo como a busca e apreensão, que é a vistoria e constatação. O perito pode ser chamado a trabalhar numa situação em que a pessoa que está sendo acusada não tem conhecimento do que vai ser feito e, a partir da apresentação do ordem judicial, o perito, junto com o oficial de justiça, com o apoio da polícia, pode precisar fazer algumas intervenções, sem fazer o papel de polícia, sem fazer o papel de juiz. Isso é muito importante. Então, nada de se envolver em prisões ou a julgar os praticantes dos delitos descobertos. Não, perito é perito. Vamos lá então falar sobre evidências digitais. Eu tenho então equipamentos, eu tenho mídias de armazenamento, eu tenho sistemas na nuvem. O que é que eu tenho então que a minha disposição para fazer perícia? Então nós temos ali indícios, vamos chamar aqui inicialmente no contexto de evidências digitais de artefatos, que podem estar, ou informações materializadas, né? Então ali dentro eu tenho um conjunto de dados que tem informações que materializam alguma informação, alguma evidência que pode vir a ser importante no processo. Então artefatos e ou informações que são extraídas de mídias de armazenamento, volátil, ou seja, memória, processamento, rede, ou não volátil, mídias de armazenamento diversas, disponíveis a partir da extração e ou visualização. Em algumas situações específicas, o perito nem chega ou pode nem precisar chegar a extrair os dados, somente visualizar e relatar, depende do contexto naturalmente. Em sistemas computacionais, com ou sem o uso de ferramentas específicas, em algumas situações a informação pode ser visualizada e confirmada usando ferramentas ou ambientes comuns, uma simples abertura de um gerenciador de arquivos, uma simples visualização do que está em apresentação na tela de um sistema computacional pode ser suficiente para o que se espera no escopo de uma investigação do perito. Ou após recuperação de dados apagados, aqui sim começa um trabalho mais complexo, mais profundo do perito, quando a questão envolve a necessidade de recuperação de dados. Vamos contemplar isso no nosso curso, intencionalmente ou não. Em muitas situações existe uma tentativa de apagar indícios, em outras eles foram apagados acidentalmente, independente dessa situação, se foi intencional ou não, a recuperação dessas informações é trabalho do perito com metodologias, com ferramentas próprias para isso, né? Somados ao resultado da interpretação objetiva. Falamos nisso na primeira semana. Ao perito não cabe a subjetividade. O eu acho, talvez, pode ser, eu vi algo assim. O perito, ele interpreta objetivamente. Ele tem o ferramental metodológico, ele tem o arcabouço legal e ele tem um conjunto de comparativos para verificar como deveria estar, como está, metadados, informações visuais, informações intrínsecas ao tipo de arquivo, mas depois dessa interpretação objetiva, o resultado precisa ser reproduzido novamente. Isso quer dizer que, ao utilizar as mesmas metodologias no material que está sendo analisado, a resposta deve ser a mesma. Por isso, a objetividade necessária no trabalho do perito, no resultado do trabalho do perito. De registros computacionais por pessoal qualificado, o perito, naturalmente, a gente está falando aqui, com vistas a servir como prova sem margem de contestação.
uma evidência digital ou um conjunto de evidências digitais, ao passar pela interpretação do perito, parcialmente são descartadas por não representarem dados relevantes, ou elas são então materializadas no que nós temos então como provas que são apresentadas como resultado do trabalho do perito, que vão ser então utilizadas judicialmente. Sem margem de contestação. Todo o trabalho sendo bem feito, mesmo tentando, a partir do trabalho de assistentes técnicos periciais, as partes que estão sendo acusadas ou que estão atreladas à prova que foi produzida, ela não consegue contestar tecnicamente se o trabalho do perito for bem feito, a prova realmente tiver sido materializada usando todo o requisito para a computação forense. E aí o arcabouço que temos, ou o conjunto de mídias, são as mais diversas possíveis, as mídias tradicionais não voláteis, HDs, pendrives, CDs, DVDs, enfim, né? Dados em memória, análise, geralmente quando você tem um equipamento ligado, na grande maioria das vezes, algumas recomendações, e vamos falar sobre isso ao longo do nosso curso, podem ser feitas e devem ser feitas antes de desligar o equipamento, e aí você analisa os dados em memória, dados trafegando em rede, dependendo do tipo de investigação, que eventualmente necessita análise de tráfego de informações, também com equipamentos ligados para verificar eventualmente situações que estão sendo analisadas que podem ser provadas a partir da análise do tráfego entre um ou mais equipamentos. A captura e análise de tráfego também é um trabalho pericial, e aí tem todo um conjunto de novas tecnologias que trazem aí os dispositivos não convencionais, que também deve estar no escopo do que deve ser coletado e analisado pelo perito. Câmeras digitais, óculos, relógios, pulseiras, que tenham eventualmente como armazenar informações ou transmitir ou receber informações. É um sistema computacional e, consequentemente, pode e deve ser analisado em situações específicas, e para isso o judiciário faz uso do perito em computação forense. Fora isso, mais alguma coisa? Se você consegue identificar mais alguma coisa que seria sistema computacional que não está contemplado aqui, sim. Tudo que pode estar relacionado direta ou indiretamente a esse tipo de evidência ou esse tipo de equipamento é uma evidência digital. Uma regra de ouro, eu vou falar a regra e em seguida fazer uma crítica, uma boa crítica ou uma crítica necessária para não gerar frustração. A regra de ouro, forensicamente divulgada, que está inclusive na maioria das provas de certificação na área de computação forense, a própria metodologia CHFI, Computer Hacking Forensic Investigator, da ICConsio, né? O CHFI, uma certificação internacionalmente muito respeitada, ela atesta na sua preparação de que a regra de ouro deve ser respeitada, que é: evidências originais nunca devem ser utilizadas para análise. Mas aí a gente faz uma vírgula, faz as considerações, faz as críticas, que esse nunca deve ser olhado com cuidado, com critério. Existem exceções, situações em que o perito não tem como fazer o procedimento correto, que nós vamos apresentar nesse curso, que é o processo de duplicação pericial da mídia e análise numa mídia de prova. Então, seja por tamanho da mídia, seja por tempo, seja por periculosidade, seja por insalubridade do local onde está a mídia, seja pela impossibilidade de remoção para duplicação em laboratório da mídia, os mais diversos objetivos ou os mais diversos motivações podem fazer com que a regra de ouro ela seja quebrada e o perito necessite fazer a perícia a quente. Vamos falar sobre isso também, né? Quando o perito precisa acessar diretamente as evidências originais. Mas a regra de ouro ela deve ser a primeira coisa a tentar ser obedecida no trabalho do perito. Se possível, na grande maioria das vezes, o perito, tendo condições, ele deve fazer a duplicação pericial da mídia que seja e a análise ser feita numa cópia forensicamente aceita dessa mídia. Essa é a regra de ouro, mas em algumas situações o perito então vai ferir essa regra de ouro e precisa discriminar isso no seu laudo, porque que tomou essa decisão. Não pude seguir a regra de ouro, fiz a análise diretamente na evidência, porque
o tempo destinado à diligência era muito curto e não havia possibilidade de duplicação no período que houve autorização para acesso às mídias. Enfim, o ambiente era periculoso em função da localização geográfica, não havia condição de coletar ou levar o equipamento para laboratório e não havia a possibilidade de ficar até mais tarde, porque o ambiente não proporcionava segurança para o perito. Isso então tem que estar explícito. Salvo essas exceções, agora voltemos. A regra de ouro para evidências digitais é: evidências digitais nunca devem ser utilizadas para análise. Beleza? Então, o contexto envolvido na manipulação, a gente falou diretamente das mídias, o contexto agora onde estão essas mídias são os mais diversos possíveis, dentro ainda do nosso segundo tópico dessa segunda semana, evidências digitais. Então, tipos de dispositivos e mídias devem ser considerados. Sistemas operacionais fazem toda a diferença. Alguns peritos têm predileção ou formação em determinados sistemas e têm pouco ou nenhum conhecimento em outros. E aí, então, eles podem declinar porque aquela perícia é feita num sistema operacional proprietário que eu nunca mexi e não tenho propriedade para fazer a perícia. Eu sou especialista em Windows, não conheço Linux. Eu sou especialista em Linux, não conheço Windows. Eu não conheço ou não tenho condição técnica profunda de trabalhar. Aplicações, softwares envolvidos, então a área é bem diversa daquela que o perito está acostumado a atuar. E é uma perícia, por exemplo, de verificação de pirataria no software da área de construção civil. Então ele não tem conhecimento nem no software e nem na programação envolvida, se ele não tem formação para aquilo. E isso é muito importante estabelecer esses limites dentro do contexto envolvendo essa manipulação. Plataformas de hardware, eu tenho aí IoT e do outro lado eu tenho supercomputadores. Qual o nível de skill para trabalhar nesse tipo de arquitetura? O estado dos dados. Eu só estou acostumado a trabalhar com mídias voláteis ou não voláteis, tenho dificuldade nesse tipo de equipamento, o estado em que ele se encontra em memória, eu não sei como fazer um dump de memória de forma forensicamente aceita, o estado dos dados, ou o dado está parcialmente corrompido, como eu faço uma coleta de dados em uma mídia que está fisicamente corrompida em alguns dos seus blocos. Tudo isso é uma questão que precisa obedecer metodologias forenses e que não pode ser feita de qualquer jeito, por isso o contexto envolvido na manipulação de evidências digitais é muito importante e relevante na fase de definição de escopo. Também questões de legislação, né? Legislação local e internacional aplicável. A manipulação de determinados tipos de mídia pode variar de uma região para outra, de um país para outra, dependendo do tipo de situação investigada. A ordem judicial ela tem restrições ou limitações de atuação, isso tem que ser muito observado, a questão geográfica para definir dentro da legislação local e internacional se aquela perícia pode ser feita, se tem respaldo legal para isso. E a periculosidade ou insalubridade do ambiente. A gente deu exemplos agora há pouco, né? Então, o local que o perito vai fazer, ele é extremamente perigoso do ponto de vista de segurança pública, perigoso do ponto de vista das pessoas ou dos proprietários dos equipamentos que estão sob análise do perito. Então, se ele vê que ali pode haver uma possibilidade de atentarem contra a vida dele, a segurança como um todo dele, isso tem que ser visto, tem que ser antecipadamente previsto para que se solicite a ordem judicial ou a determinação judicial do apoio policial ou eventualmente até que se interrompa a perícia no meio ou se utilize procedimentos que dão resultados mais rápidos, mas menos que atestem num segundo momento contra a integridade dos dados em função da periculosidade e ou insalubridade do ambiente. Beleza? Outra coisa. Eu sou um perito forense na área que seja, e a gente aqui fala de computação, e eu sei que se eu usar esses procedimentos, não vai acontecer nenhuma mudança no ambiente que eu estou analisando. E aí a gente joga aqui uma interpretação genérica do princípio da incerteza de Heisenberg, né? Eu coloquei até aí, eu sou fã do Breaking Bad, né? Que aqui não é o Heisenberg lá do Breaking Bad, mas o Heisenberg que deu inclusive a motivação, a inspiração do Heisenberg da série, né? O Werner Heisenberg, ele apresentou o princípio da incerteza que é aplicado a diversas áreas. A gente pega aqui um parênteses, pega um recorte desse princípio para
essa afirmação que não está explícita, mas é interpretada a partir desse princípio da incerteza e traz para a computação forense como um corolário ou como uma coisa importante a ser observada. A observação de um sistema sempre causa perturbação em seu estado, principalmente, computacionalmente falando, de mídias voláteis, né? Você não tem como fazer um dump de memória sem que as ferramentas utilizadas para o dump de memória não estejam no próprio resultado do dump. Você não tem como fazer uma coleta de uma mídia numa rede sem que antes você altere o funcionamento dos dispositivos de captura, botando em modo promíscuo, e para fazer essa captura, os dados que você captura não são temporalmente, você não tem a garantia de que vai pegar exatamente o que você quer pegar, e nesse contexto, então, você pode ter várias aplicações desse princípio do Heisenberg. Mesmo em mídias não voláteis, você está analisando um disco rígido, um SSD, o disco rígido lá e tem um bad block. Então você vai mexer, vai analisar e na duplicação você vai ter problemas ali ao acessar aquele bad block, que a ferramenta precisa, se não corrigir, porque é uma questão física, mas estar preparada para isso, e o próprio equipamento pode ter deteriorações em função do ato de você acessar uma mídia com problemas físicos. Então é muito importante, no contexto de perícia forense, olhando o princípio de Heisenberg, estar atento às exigências legais, a mínima perturbação das evidências. Então a palavra mágica é essa, o perito deixa claro no seu laudo que a evidência foi manipulada, não havia como garantir completamente sua integridade, mas a perturbação foi mínima em função das ferramentas utilizadas. Para quê? O resultado do processo de análise, de visualização, de extração, de recuperação, ele precisa ser válido e confiável. Ou seja, os procedimentos, mesmo aqueles que são intrusivos ou que alteram a integridade, precisam ser aceitos pela comunidade científica relevante, por isso é importante a bibliografia dentro do laudo, a gente vai falar sobre isso na produção do relatório do perito, ter robustez tecnológica, toda informação probante deve ser descoberta, ou seja, mesmo diante de novas tecnologias, a profundidade de análise dos dados não deve deixar nada de fora, ser legalmente defensáveis, o judiciário estar ciente, ele precisa estar ciente de que aquele produto do trabalho pericial realmente tem uma validade probatória. Tecnicamente, o perito se garantiu para apresentar aquelas conclusões e para isso ser legalmente defensável. Isso se aplica também às partes e aos seus defensores, aos advogados, né, que ao tentarem questionar alguma informação não sejam pegos de surpresa. Garantir que nada na evidência criminal possa ou tenha sido alterado. Isso aqui também é muito forte, lembra lá da regra de ouro, né? Se eu não posso garantir, mas deixar isso explícito porque não pude garantir que procedimentos foram feitos, e nenhum dado possa ser adicionado ou removido do original, seja durante a manipulação, seja na geração da mídia de prova. Então, fechando aí as evidências digitais, condições e requisitos básicos para a manipulação de evidências, guarda aí então, são passos que devem ser observados nessa manipulação. O perito deve tentar garantir a integridade e a existência continuada, o funcionamento dos sistemas computacionais em análise, quer dizer, que em ambientes, por exemplo, de produção, que tente-se ao máximo que a produção não seja parada, o serviço não seja descontinuado, parar de funcionar em função da perícia, e se isso for feito no menor tempo possível, utilizar normas e procedimentos forensicamente conhecidos e válidos, fundamental, ao ser questionado, isso é fundamental para garantir que um eventual laudo não seja contestado e na contestação, a contestação não logre êxito, né? Utilizar ferramentas adequadas para cada caso e cenários. Eu tenho uma ferramenta que eu adoro, isso não existe, né? Eu tenho ferramentas que são adequadas àquele caso. Não é porque tem uma ferramenta que produz resultados ou a manipulação é mais fácil que eu vou usar em todos os casos que eu atuar como perito. Devo ir em busca sempre de ferramentas que conseguem extrair, recuperar a maior quantidade de dados possíveis em cada cenário. Interagir, se necessário, com outras sub-áreas da computação e ou até outras áreas periciais envolvidas. É muito comum, devido à complexidade que, mesmo na área de computação, um perito não conhece, está fazendo uma análise, não conhece um determinado banco de dados e aí faz uso da sua prerrogativa de perito para consultar ou para contratar ou para
solicitar o apoio de um perito naquela área específica do banco de dados, naquela área específica do sistema operacional, mantendo ele, sim, a responsabilidade pelo laudo, mas falando com mais propriedade sobre sub-áreas da computação a outros peritos que tenham conhecimento. E a mesma coisa quando informações que fazem parte das evidências ali, para serem interpretadas e auxiliar o trabalho do perito, precisam, de um ponto de vista de um perito de outra área que nem é a computação. A área contábil, por exemplo, no sistema de contabilidade, a área médica, por exemplo, no sistema médico que está sendo analisado para saber se de fato aquela informação deveria estar ali ou não. Nesses casos especificamente, o perito pode necessitar interagir com outras sub-áreas da computação ou outras áreas periciais. Indicar detalhadamente os procedimentos, ferramentas utilizadas de modo a permitir, se possível, a reprodução das atividades gerando o mesmo resultado. Quando o perito consegue isso, é muito difícil um laudo ser contestado. É pegar as evidências, extrair, coletar, extrair, recuperar, apresentar resultados e dizer como chegar ao mesmo resultado usando as ferramentas que foram utilizadas. A parte, então, ao utilizar, ou qualquer pessoa ao utilizar o mesmo conjunto de métodos e ferramentas chegando ao mesmo resultado, fica difícil de contestar o trabalho pericial, salvo se as ferramentas ou os métodos não forem forensicamente aceitos. Mas se tudo é feito dentro do que deve ser utilizado de métodos e ferramentas e é reproduzível, da mesma forma, isso gera um resultado muito mais confiável, né? Outras regrazinhas aí para fechar. Usar de todos os artifícios de modo a não necessitar examinar a evidência original, coletar, fazer cópia da coleta, vamos falar sobre isso no momento específico em nosso curso, buscar, se possível, não alterar dados e informações na evidência original. O foco principal é manter a integridade da mídia original. Isso aí é uma obsessão do trabalho pericial na coleta, nos primeiros procedimentos, no contato com a evidência digital. Manipular as evidências com devido cuidado, documentar, se for o caso, qualquer alteração na evidência, mesmo que acidental. O perito não é a prova de erros, ele busca não errar. Mas em errando não tem para que esconder o seu erro. É muito mais justo e muito mais legal, do ponto de vista de credibilidade, que o perito apresente que houve uma pequena perturbação causada pelo uso de uma ferramenta inadequada, por uma manipulação errada, para que aquilo não seja objeto de contestação. Nunca exceder a base de conhecimento, não sabe, procura saber, mesmo assim não sabe, declina, passa para outro perito, mas nunca exceder a base de conhecimento. E sempre fazer uso da cadeia de custódia. Sempre vamos falar nisso. Falamos na primeira semana do ponto de vista legal, onde é que está nos nossos códigos legais a cadeia de custódia nas normativas, e vamos voltar a falar da importância de fazer o registro de tudo o que vai ser ou o que foi feito com a mídia desde o momento de sua coleta até o descarte. Isso aí é a cadeia de custódia. Vamos lá então. Materializei as evidências numa prova pericial. É um outro estágio, gente. Evidência é uma coisa e prova é outra. Às vezes até confunde um pouco, porque na língua americana e nas certificações americanas, evidência, às vezes é traduzido erroneamente como evidência. Não, gente, lá o evidência apresentado nas formações americanas é a prova. Então a gente, quando tem uma prova baseada em sistemas digitais, é o evidência que é apresentado lá nas outras certificações. Qualquer indício que eu tenha de uma coisa, ou um sistema digital ou de uma mídia que pode vir a ser usado em uma situação, eu preciso analisar. Então ela se transforma naquele momento o indício se transforma em evidência, e a partir então da análise da evidência eu materializo a prova. Então a evidência definitivamente não é sinônimo de prova. Ela precisa ser materializada num laudo para que isso tenha validade no processo judicial. O provável motivo da confusão, então, é a tradução de evidência. Em português significa aquilo que é claro, inequívoco, muito visível, incontestável. Então tem que ter muito cuidado. Isso aqui seria a nossa definição de prova, né? Em computação forense, o perito busca, então, vestígios ou indícios, transforma em evidências, analisa as evidências, que algumas são descartadas, e o resultado, então, produz a prova pericial, a materialização da prova digital.
E só a partir de então a prova se transforma no meio de demonstrar que um fato é verdadeiro ou não, a partir do que foi analisado e materializado. Beleza? Meios de provas judiciais existem diversos. O nosso está só aqui em vermelho, gente. Além da prova pericial, o que precisar ir além disso, não tem para que o perito se meter em dar opinião sobre um depoimento de alguém, o que ele disse, sobre a confissão de um réu, sobre a exibição de um documento ou alguma coisa, a não ser que haja necessidade de comprovar a autenticidade desses documentos, sobre uma prova documental que foi anexada aos autos, que não tem nada a ver com questão computacional, sobre uma prova emprestada, ou seja, uma prova que foi já utilizada em outros processos e foi emprestada para um processo, a prova testemunhal, a testemunha foi lá e disse o que é que você acha sobre... Não, o perito não tem que achar, perito em computação forense se detém a evidências digitais para materializar as provas periciais. Inspeção judicial, esses são os diversos meios de provas judiciais. O foco do perito é focar, ó só, no meio de prova pericial, aquilo que está dentro do seu escopo. Beleza? Falando aí do nosso Código de Processo Civil, tem aí um conjunto de 26 artigos para deixar bem claro o que é a prova pericial. Código de Processo Civil, artigos 464 a 480. Meio de prova, só alguns aqui para a gente não ficar aqui mastigando o conteúdo legal. Se basta você acessar lá, tem um link, um material complementar para vocês, ou buscando no Google Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, os artigos 464 a 480. Dentre o que tem lá importante para a gente falar nesse contexto, na nossa segunda semana, meio de prova destinado a solucionar uma controvérsia técnica no processo. Beleza? Isso aí é o papel que a gente vem discutindo do perito desde o início, né? O apoio ao judiciário. Produzida por um perito. Função: converter fatos técnicos científicos referentes ao caso em certeza jurídica. O juiz pode dizer sim ou não. O perito sabe o que tecnicamente representa. Se o que ele precisa para dizer sim ou não está no seu corpo, chama o perito diz se é sim ou não, o juiz vai lá e diz se é sim ou não. Uma certeza jurídica. Fundamental quando a prova do fato depender de conhecimento especial e técnico, e em alguns casos é desnecessário a decisão judicial em vista de outras provas produzidas. Nem sempre o juiz autoriza a produção de prova pericial. Se, por exemplo, aqui eu tenho tantas provas aqui já suficientes para a decisão judicial, ele descarta uma eventual solicitação de perícia, mesmo tendo nos autos referência a mídias. Ele não vai chamar o perito de computação forense porque ele já está convencido do que tem que ser apresentado como decisão judicial a partir de outros tipos de prova. E pronto, né? E conhecido no meio jurídico como a rainha das provas. É muito comum se escutar esse termo. Qual é a rainha das provas no meio jurídico? É a perícia. A perícia prova. E aí é incontestável quando ela é feita por um perito com conhecimento na área. Vamos lá então ao outro ponto dessa semana, né? Já está ficando bem comprida aí a nossa aula, chegando quase aos 50 minutos, mas vocês acelerando aí fica um pouquinho mais rápido. Falar sobre a quesitação. Gente, quesitação é um ponto muito importante. Saber perguntar para que o perito consiga responder adequadamente é fundamental. E muitos magistrados não têm consciência ou não fazem isso, muitos advogados não têm consciência ou não fazem isso, muitos processos deixam a desejar do ponto de vista de respostas do perito, não porque ele não sabe, não porque ele não tem competência para aquilo, mas ele não foi perguntado adequadamente. Pensa bem nisso e leva isso a conhecimento de pessoas da área jurídica, a importância da quesitação na perícia como um todo e, naturalmente, da quesitação em computação forense. Trago aí uma frase do Peter Drucker para contextualizar o que a gente apresentou e que está apresentando nesse tópico, nesse item 1.8 do tópico 1. O trabalho mais importante e mais difícil não é encontrar a resposta correta, mas fazer a pergunta certa. O perito sabe responder, o perito tem metodologia e ferramentas para responder. O perito está com a evidência para analisar e responder, mas ninguém perguntou o que o perito deveria fazer, então a pergunta certa não foi feita, o resultado não deve ser dos melhores. Um perito ele não responde genericamente sobre uma evidência ou uma prova, ele responde a quesitos formulados.
Não adianta contar com o perito, mas não saber o que perguntá-lo. Isso é fundamental e mas muitas vezes é deixado de lado e os resultados são bem decepcionantes para o judiciário, porque não apresentou as provas que ele queria, embora tivesse ali a faca e o queijo na mão. Está lá a evidência, está lá o perito, mas ele não soube perguntar. Por isso que é muito comum se contratar um assistente técnico para ajudar o advogado da parte a formular quesitos para o perito. E isso deve ser feito logo nos primeiros momentos, quando envolver mídias digitais. Isso é uma resposta ou uma recomendação direta para os advogados, né? Seu cliente precisa ou está envolvido numa situação e evidências digitais podem auxiliar na sua defesa, imediatamente contrata um assistente técnico pericial para que ele possa auxiliá-lo, para na hora que o juiz designar o perito, você já está com os quesitos prontos que vão auxiliar na pergunta ao perito e nas respostas à sua defesa. Pois bem, o que é e como perguntar e o que não perguntar? Quesitos bem formulados podem responder a diversas questões, geralmente formuladas em casos envolvendo tecnologia. Coisas que devem se levar em conta para a formulação de um quesito, de uma pergunta ao perito. O conhecimento do perito, se ele tem nível técnico adequado. Sim, a parte pode pedir para trocar o perito quando ele observa ou quando ele comprova que o perito não tem expertise na área para responder a determinadas questões. A falta de conhecimento dos demais, então é importante verificar se os outros advogados, o próprio juiz ou as partes, ela tem conhecimento suficiente para interpretar uma pergunta e, consequentemente, a resposta feita numa quesitação. Então, induzir respostas simples, mas embasadas tecnicamente é fundamental. O quesito ele deve proporcionar uma resposta objetiva, mas ele deve levar em consideração que o que está sendo perguntado, ele vai necessitar do perito uma análise profunda do objeto que vai auxiliar a parte em determinada situação, mas ela também precisa ser simples, não muito rebuscada ali para não ficar muito complexa e de difícil entendimento até pelo perito. Existem questões que o perito não pode responder. O perito não deduz nada sobre conteúdo. O perito não interpreta dados que estão na forma de informações dentro de arquivos, enfim. Quem é que interpreta os dados técnicos ou os arquivos extraídos pelo perito? Todos, menos o perito. Interpretar informações dentro das mídias não é papel do perito. O juiz pode fazer isso, advogados podem fazer isso, investigadores podem fazer isso. O perito extrai, recupera, apresenta dados materializados e responde a quesitos. Alguns exemplos para a gente fechar aí essa nossa segunda semana, nosso segundo conjunto de tópicos aí do módulo 1. Alguns exemplos para a gente entender, em linhas gerais, o que está envolvido na quesitação. Quesito sobre conteúdo de mídias. Então você está lá, a perícia envolve a extração e categorização dos arquivos de cada usuário no sistema. Então se quer extrair planilhas, documentos de texto, imagens e vídeos presentes nas mídias computacionais do dispositivo de mídia periciado. Joia! Aí vai lá o juiz ou a parte, um quesito aparece lá, seja feito por uma parte pelo juiz, que diz: arquivos do material periciado que contém indícios de ilícitos, crimes, tráfico de entorpecentes ou de outra natureza. Gente, o perito em informática não sabe, não precisa saber, não deve saber, e se souber, não deve se pronunciar sobre tipificação penal. Ora, o que é que vai dizer se o que foi extraído é crime, é ilícito? Olha só, o juiz perguntar se tem coisa sobre tráfico de entorpecente. Gente, isso aqui é uma tipificação penal. Quem faz isso é advogado, é juiz. A tipificação de crimes, a associação de conteúdo com o tipo penal não é tarefa do perito. O máximo que se pode pedir numa situação como essa é que o perito extraia, descreva, imprima os arquivos contidos no objeto periciado, e aí então a interpretação para a tipificação é função da investigação, do juiz, do advogado, menos do perito. Beleza? Existem os equipamentos, aqui vamos falar de exploração de menores. O anterior era de conteúdo de mídias voltados, por exemplo, para a investigação de tráfico de drogas. Existem os equipamentos mídias periciados material com cenas de sexo explícito ou pornográficas
E aí já estava um pouco difícil o conceito de pornografia, né? Que aparentemente envolvam crianças e adolescentes. O perito, será que ele poderia responder isso? Vamos perguntar diretamente, ele vai responder para a gente. Tem ou não tem menor em atitude de pornografia dentro do que tem aí? Quantas crianças ou adolescentes podem ser identificados nas fotos ou imagens? Isso é muito difícil, gente. Até para quem é da área. Ver uma foto e saber se aquela pessoa que está ali naquela condição, ela é menor, ela é pré-adolescente, se ela tem 18, 17... Não há critérios científicos universalmente aceitos que possam determinar a idade de um indivíduo, especialmente pela análise de imagens ou vídeos, que seria um exame indireto, mesmo para peritos. Então, mesmo que um perito tenha expertise, que ele trabalhe na área, que ele esteja constantemente atuando em questões envolvendo esse tipo de situação, ele não tem condição, ou pelo menos não tem formação, não deve ser perguntado e não pode responder a questões envolvendo interpretação relacionada à idade de pessoas. O perito em informática não faz isso, ou pelo menos não deve fazer isso. Fechando aí, quesito sobre correio eletrônico, no geral, né? O que se quer? Tem acesso a alguns e-mails dentro de uma mídia que está sendo analisada, e se quer buscar informações sobre conteúdos, endereço de correio envolvido, endereços IP de remetência, destinatário, horário de envio de e-mail armazenado no disco rígido. E aí então o magistrado ou uma das partes apresenta como quesito: quais os nomes dos responsáveis pelos endereços IP identificados nos horários de acesso? Isso não é função do perito. Essa informação é dada mediante ordem judicial pelos provedores de acesso. O perito, ele extrai as informações, os IPs, o conteúdo, e a partir de então, a parte, talvez até orientada pelo perito, deve solicitar quebra de sigilo dos provedores e fornecimento dessas informações. E quem fornece não é o perito, é o provedor de acesso ou de conteúdo, dependendo do tipo de perícia. Então a informação deve ser solicitada ao provedor através de ordem judicial. Nesses casos, eventualmente, um assistente técnico pericial pode auxiliar a parte como vai redigir essa solicitação de informações para o provedor. O juiz, então, recebe essa petição e ele autoriza ou não, via ordem judicial, os provedores a apresentarem essas informações a partir da perícia que foi feita somente para extrair os metadados do e-mail e não quem são os responsáveis por ele. Existe conteúdo ilícito nas mensagens de correio eletrônico analisado, o perito extrai o conteúdo da mensagem. A interpretação do conteúdo, comprovação se é ilícito ou não o que foi conversado naquele e-mail, naquela rede social, não é tarefa do perito em computação forense. Então aí, algumas situações para demonstrar a importância de se aprofundar nesse assunto, se apropriar desse assunto, saber perguntar, saber responder e também, nessa de responder perguntas mal formuladas, não cair no erro de, já que isso me foi perguntado, eu vou colocar a minha opinião, eu vou subjetivamente dizer eu acho, talvez sim, pode ser que sim, o perito acha, eu não sou pago para achar. O perito entende, o perito não tem o que entender, o perito extrai, o perito analisa, o perito recupera e apresenta esses resultados. O resto é com quem vai analisar essas informações e não é o perito. Beleza, pessoal? Então, para fechar aí, alguns manuais de orientação para formulação de quesitos. Muito bom esse material. Vai estar aqui também lá discriminado no material complementar. Alguns manuais aí lá da Polícia do Ceará, Ministério Público do Ceará, o Tribunal de Justiça de Sergipe, o Ministério Público do Maranhão. Então tem muitos manuais bacanas que foram produzidos pelos próprios magistrados ou com apoio do pessoal técnico para auxiliar a elaboração, formulação de quesitos. Repito, uma parte muito importante. Perguntar corretamente é o primeiro passo para receber respostas do perito adequadas para se usar num processo. Beleza? Então é isso aí, a gente vai finalizando por aqui a nossa segunda semana e consequentemente também o nosso primeiro módulo. Fechamos aí os 4 módulos finais dessa segunda semana. Se teve dúvida, então retorna.
dá uma olhada de novo, vê o material complementar, depois vai lá, faz a avaliação, respira fundo e em seguida então a gente já parte aí direto para o nosso segundo módulo na nossa terceira semana, aqui no nosso curso de Introdução à Computação Forense dentro da Academia do Hacker Ético do IFRN. E vamos em frente.